Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rebeca Narrier e no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 curiosidades sobre a culinária, a cultura e a diversidade espanhola, ou seja, 10 curiosidades sobre a Espanha. Eu espero que vocês gostem e desde já curtem o vídeo, já se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos. A primeira curiosidade é de como as pessoas se cumprimentam. Aqui na Espanha, diferente do Brasil, as pessoas não se cumprimentam, sabe, dando um abraço, um aperto de mão. A maioria das pessoas se cumprimentam com aquela questão dos 2 beijinhos, sabe? Um beijinho em cada lado da bochecha, tipo assim. Essa questão é se cumprimento, entendeu? As pessoas, elas se cumprimentam mais assim, dando um beijinho na bochecha de cada pessoa, tipo, de um lado, e é muito forte isso. Todas as pessoas fazem isso e se cumprimentam assim. A segunda curiosidade é a questão do fuso horário, no caso, da diferença do horário entre Brasil e a Espanha. Aqui na Espanha são 5 horas a mais do que no Brasil. Então, se, por exemplo, agora são exatamente 13h49 da tarde, então no Brasil são 10h49 da manhã. A diferença são de 5 horas a mais para a Espanha. Normalmente, a diferença é de 4 horas. Só que atualmente estamos no horário de verão, então a diferença ela se converte em 1 hora a mais para a Espanha, então 5 horas de diferença. A terceira curiosidade é mais voltada para a culinária espanhola. Então, no caso, o prato típico da Espanha é a paella, que é como se fosse uma galinhada. Só que ao invés de usar, por exemplo, o frango, a galinha, se usa aquela questão de ostras, até mesmo de peixe, de que mais? De camarão. É a utilização dos frutos do mar. É um arroz com muitos frutos do mar. E é muito gostoso também. Ainda falando nessa questão, nesse vínculo assim de culinária, a outra curiosidade é a questão do pão. O pão aqui, ele também é muito importante, ou seja, qualquer refeição vai ter sempre um pão. Se você for no restaurante, você vai pedir sua comida e vai vir uma bandejinha com pão. É muito comum ter pão, eles usam pão como um acompanhamento. É muito importante aqui essa questão de comer as refeições com o pão. É realmente um acompanhamento aqui. E não só nos restaurantes, mas em qualquer outro lugar, e até mesmo nas próprias casas. Então é comum uma casa, na hora do almoço, ter uma cestinha com pão, ter as barras de pães, para que se você quiser comer, você come com um acompanhamento. Ou seja, o pão é muito importante nas refeições. A quinta curiosidade é a questão da siesta, que é como um cochilo. Então aqui é muito comum, depois do almoço, as pessoas, elas dormirem. Por exemplo, agora eu tô gravando de 3h51. Então, é muito comum que as pessoas, nesse horário, já estejam dormindo, porque aqui o almoço é de 2 horas mais ou menos da tarde, né? Que nem no Brasil, tipo 11, meio-dia, é mais comum de 2 horas da tarde. Então, depois desse período, assim, a partir de 2 horas da tarde, depois que comem, já estão dormindo. Então, por exemplo, aqui no prédio onde eu tô, tem muitas pessoas dormindo. Eu ainda não me acostumei com isso, e até minhas irmãs daqui, elas também não dormem nesse período, meus irmãos daqui. Os meus pais, sim, eles sempre fazem essa questão da siesta quando eles não estão trabalhando. Então, é muito comum essa questão de dormir, tirar esse cochilo depois do almoço. A sexta curiosidade é mais voltada para a questão do hino nacional. Ou seja, aqui na Espanha, é um dos 4 países de todo mundo, que não tem letra no seu hino nacional. É só um toque. Ó, eu vou colocar aqui para vocês. Pronto. É mais essa questão desse só toque. Claro que já tem, por exemplo, eu já vi letras, já escutei vídeos que tem letras das músicas da suposta letra do hino nacional, só que na real o hino nacional ele não tem letra. Então, por exemplo, nas partidas de futebol, é comum ver os jogadores, quando tocam o hino da Espanha, ficarem apenas, sabe assim, parados, sem cantar nada. Não é por causa que eles não sabem, é por causa que o hino nacional, o real hino nacional oficial, ele não tem letra. Claro que vocês podem encontrar outros que tenham letras, só que não é oficial, não é o que eles usam para tudo realmente. A sétima curiosidade é mais voltada também para esse lado político, sabe, da Espanha. A Espanha é um país onde o seu sistema de governo é a monarquia, ou seja, tem rei, tem rainha. O rei atualmente é Filipe VI, casado com a rainha Letícia, e eu sei que eles têm 2 filhas, gêmeas até. Elas são muito fofinhas, só que eu não lembro o nome delas. Mas, enfim, tem 2 filhas. E é um sistema monárquico, então é feito pela monarquia. É onde tem rei, tem toda essa questão, sabe? Um palácio e tudo. É muito forte isso aqui na Espanha, essa questão da monarquia. A oitava curiosidade é sobre a questão do idioma da Espanha. Certo, Rebeca, Espanha fala espanhol. Eu sei que é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a Espanha, claro que o idioma oficial da Espanha é o espanhol. A maioria dos estados, das regiões da Espanha falam espanhol.
Só que a gente tem que entender que espanhol não é o idioma somente o que existe. Existem vários outros. Existem os chamados idiomas cooficiais. Falando aqui para vocês, existem, na verdade, ao todo, existem 6 idiomas na Espanha. O espanhol, que é o mais comum, que todo mundo sabe, todo mundo já escutou falar que a Espanha fala espanhol. O primeiro idioma fora o espanhol é o catalão. Em espanhol, catalão, tem o valenciano, tem o galego, tem o aranês e tem o esquira. O catalão é mais falado na região de Catalunha. O valenciano é na comunidade valenciana. O aranês é na comunidade de Aragão. O galego é o que é mais parecido com o português. Então, se você vier para a Espanha e você não sabe falar espanhol, então você vai, sabe, se pegar muito no galego, porque o galego é muito parecido com o espanhol. E tem o esquerda, que é do País Vasco. Então, ao todo, são 6 idiomas que se falam na Espanha. A nona curiosidade é que aqui na Espanha, eles não fazem fila física como a gente faz no Brasil. Por exemplo, aquela fila, sabe? Fila única para poder saber a ordem nos lugares e tudo. Eles fazem um pouco diferente. Vamos supor que eu vou numa padaria no Brasil. Quando a pessoa ela foi atendida, eu sei que eu sou depois dela porque eu tô numa fila. Só que aqui é mais comum aquela questão de que quando eu chego num lugar, tá todas as pessoas, sabe, espalhadas pela loja, tudo pelo mercado, e eu não poderia saber quem seria o último. Então aqui as pessoas fazem o seguinte: quando ela entra no lugar no estabelecimento, ela já pergunta quem é o último. Aí, quando sabe, tu tá naquela questão, né? Precisa ser atendido. Numa Xerox, por exemplo, precisa ser atendido. Então, aí ela pergunta quem é o último. Aí a pessoa levanta a mão falando que é a última. E depois daquela pessoa já sei que é a minha vez. Não tem essa questão de fila física. E sim uma fila, sabe, tipo de cabeça, de memória. Eu pergunto quem é o último, a última pessoa fala que é ela. Então eu sei que depois dela sou eu. É mais assim. A última, 10ª e última curiosidade é que aqui na Espanha a moeda oficial espanhola é o euro. Então aqui se usa o euro como moeda oficial. Outra curiosidade que também inclui nessa curiosidade, nessa 10ª curiosidade, é a questão do troco. Aqui tem os centavos, normais como no Brasil, que a gente chama cêntimos. Só que aqui, se, por exemplo, eu comprar uma coisa de 1,99 e eu dar 2 euros, eles vão me devolver 1 cêntimo, que no caso é como se fosse 1 centavo. Eles vão me devolver esse dinheiro, porque aqui tem moeda de 1 cêntimo, tem de 2 cêntimos, tem de 5 cêntimos. Então, o troco também é muito organizado, é muito certinho. Vem sempre o troco certo, porque tem moedas de 1 cêntimo, de 2, de 3 cêntimos, centavos, né? Então, essa questão do troco, ele vem sempre organizado, porque o euro, ele, sabe, tem esses centavos assim, ordenadozinhos. E 1 euro, aqui na Espanha, equivale mais ou menos a uns 5,59 euros. É mais ou menos isso. Na última vez que eu vi, teve esse preço. Então, é uma moeda que custa, sabe, custa muito quando é essa questão dos câmbios, no caso, na troca de valor. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito mesmo do vídeo. E compartilhem com seus amigos, divulguem, me ajudem nessa. E eu espero ver vocês na próxima vez. E é isso. Até a próxima!